gente segue por aqui, claro, com mais um painel, muito conteúdo nesses 2 dias de evento, e claro que o nosso propósito é encurtar a distância entre o que acontece agora, entre a gente e esse futuro, né, que bate à nossa porta. Um futuro sem pandemia, assim a gente espera, esse é o nosso desejo. E dando continuidade, então, ao nosso congresso, a gente vai ao talk show, que vai trazer um tema, na verdade, que com certeza afeta a toda a cadeia da saúde, que envolve a saúde. É um tema amplo. É o seguinte: imagine só um mercado cercado de regras e limites. A gente conhece bem isso. Então, a pergunta é: podemos formar um sistema que permita inovação, não só de produtos, mas também de processos? O assunto aqui vai ser pensar em formas inovadoras de acesso, remuneração, financiamento e também pagamentos. O nosso tema agora é estratégia de inovação em mercado regulado. E vou chamar aqui, ao centro do nosso debate, no papel de debatedor, a gente tem a presença do ex-senador pelo estado da Paraíba, Cássio Cunha Lima. Agradecer ao senador. Obrigada, senador. Boa tarde. Desafios da pandemia, senador. Bom, e para participar desse talk show, convido também a doutora Marta Oliveira, CEO da Laços Design. Bem-vinda, muito obrigada. Chamo também para participar o professor Ney Paranaguá, que é sócio da Maida Health. Muito obrigada, bem-vindo. E para concluir aqui, para compor o nosso quadro, aliás, o presidente da Unida, senhor Anderson Mendes, também conosco. Boa tarde, muito obrigada. Com torcida. E agora sim, para a composição aqui da nossa mesa, eu chamo o economista-chefe da Stone, professor da PUC do Rio de Janeiro, Vinícius Carrasco. Bem, senador, com a palavra. Pedi permissão para tirar a máscara. Boa tarde a todos, a todas. É sempre um momento muito importante a discussão do tema desse painel, voltado para a conciliação da inovação com o que está posto, que pode ser chamado de mais conservador. E, nesse instante, mais do que nunca, a sociedade precisa desse sentimento inovador. E eu gostaria de saudar naturalmente a doutora Marta Oliveira, o professor Ney Paranaguá, Anderson Mendes e o Vinícius Carrasco, que com certeza vão trazer uma contribuição muito importante para esse tema proposto. Há, de certa forma, aparentemente um paradoxo entre inovar e regular. A regulação, por natureza, pressupõe amarras, pressupõe um certo delinear de espaço. E aí você tem, de fato, um imenso desafio a ser vencido. E permito-me aqui trazer algumas sugestões, algumas provocações aos debatedores, que é como nós poderíamos ter a fomentação, a criação de um ecossistema, né, de inovação num ambiente regulado. Como você fazer essa convivência? Uma coisa precede a outra? O que é que vem primeiro? O ovo ou a galinha? O que vem primeiro, a inovação ou a regulação?
Uma outra coisa, né, que podemos sugerir aqui, à guisa de contribuição, é como a senhora, como os senhores enxergam o ambiente regulatório brasileiro. Em que pé estamos? Em que momento nós estamos vivendo? Algo que pode ser também, né, debatido aqui é: vamos para uma inovação disruptiva ou incremental? Acho que podemos também abordar esses temas. E o que podemos sugerir, né, para melhorar esse ambiente como um todo, e até que ponto as leis, as regras, as regulações de forma geral, as RDCs da Anvisa podem ter, né, detalhamento até que grau? Até que ponto o detalhamento dessa norma ela termina por inibir a inovação? Então, acredito que hoje o que nós, né, podemos também debater, encerrando essas sugestões, meras sugestões, fiquem inteiramente à vontade, né, eu faço aqui apenas o papel de mediador, até que ponto o regulador deve agir nesse ecossistema que se propõe? Ele deve ser um mero espectador ou ele deve liderar o processo de inovação? Então, são essas as sugestões, as provocações que trago para esse tema, e já para que possamos inaugurar o melhor momento do encontro, que é ouvir a senhora e os senhores, eu começo concedendo a palavra para a doutora Marta, para que possamos ter a oportunidade, né, de ouvi-la com a sua experiência, inclusive de ex-presidente da Agência Nacional de Saúde. Tá ligado? Tá. Boa tarde, obrigada, senador. Boa tarde a todos. Primeiro, dizer que é muito bom estar aqui, né? É muito bom a gente se abraçar, se beijar. 2 anos a gente se vendo por telinha, a gente já não aguentava mais, e é muito bom a gente estar aqui fisicamente. Às vezes a gente acha que não faz diferença, mas faz muita diferença, né? O contato, olho no olho. Então, primeiro, dizer que é muito bom estar aqui de novo com vocês, muito bom estar aqui nessa mesa, que eu acho que vai ser uma discussão muito importante para a gente, né? Eu acho que a gente está num momento que é um momento de virada. E, por ser um momento de virada, a gente não consegue olhar tudo que está em volta da gente, né? Talvez a gente só vá ter essa dimensão, igual a pandemia, né? Acho que a gente só vai ter a dimensão da pandemia mesmo daqui a alguns anos, quando a gente olhar para trás, né? E eu acho que, com relação à inovação, vai ser a mesma coisa. A gente está num momento muito acelerado. E a gente vai ter toda essa noção daqui a pouco. Mas eu sempre gosto e gostei, eu acho que eu sempre fiz muito isso. A gente não está isolado no mundo, né, gente? Às vezes a gente fica olhando muito aqui para o nosso próprio umbigo, mas a gente está num mundo completamente globalizado, né? As coisas que acontecem lá fora vão acontecer aqui, mais cedo ou mais tarde, mas elas vão acontecer, né? E aí eu tenho acompanhado um movimento, que eu não sei se vocês já viram esse movimento, chama Moving Health Home. Tem tudo a ver com o que a gente está discutindo aqui hoje. É um movimento americano, começou ano passado, 2020. Ele é liderado pela Amazon, mas tem milhares de empresas de saúde e de tecnologia nele. E o que esse movimento faz? Ele acredita que a gente vai passar por alguns anos aí de uma disrupção tão grande em relação à tecnologia para a saúde, que, em algum momento, vai ter um embate entre tecnologia e o que ele chama de burocracia, que é o que a gente está chamando aqui de regulação, né? E aí eles começam a levantar e se antecipar aos possíveis problemas que possam ser enfrentados, porque não é para ter um embate, é para ter solução, é para melhorar, é para tornar mais barato. Às vezes a gente pensa em tecnologia como algo que traz custo. Não é isso, gente. Se a gente usar bem a tecnologia, né, não são todas as tecnologias que trazem custo, muito pelo contrário. Então, esse movimento, ele me chamou muito a atenção quando eu vi o tema da discussão da gente aqui hoje. Será que a gente também não devia estar olhando um pouquinho mais à nossa volta e tentando entender que impactos a gente vai ter?
E aí eu trouxe aqui, e aí ele acredita em alguns movimentos que eu também acredito, até por, disclaimer aí, até por interesses próprios, mas ele fala muito aí desse deslocamento do cuidado para outras instâncias de cuidado que não estão dadas hoje. Então, ele fala muito de reconstrução desse sistema, focando no ambiente onde o próprio paciente está. Pode estar em casa, pode estar no trabalho, enfim. Ele fala que qualquer lugar vai ser lugar de cuidado. Tá? Então, só para a gente começar aí, tem outros movimentos acontecendo no mundo que a gente também parece que não está conseguindo ver. Então, por exemplo, dentro desse mesmo movimento e junto com a Sociedade Americana de Oncologia, enfim, vários outros atores, eles apontam que, em poucos anos, alguns se arriscam a dar números, eu não vou dar nenhum número aí que eu tenha lido, mas que, em poucos anos, por exemplo, a oncologia vai ter um tratamento completamente diferente do que a gente tem hoje. Por exemplo, clínicas de oncologia deixariam de existir. Está escrito em vários artigos. Será que a gente já olhou para esse movimento? Será que a gente acredita, não acredita? Vai chegar aqui? Em quanto tempo? O que vai ser esse deslocamento? O que vai acontecer? Será que cabe, no modelo que eu tenho hoje, estruturado de saúde no Brasil, que depois a gente vai falar um pouquinho dele, que é exatamente a mesma estrutura de cuidado que eu tinha em 1960, igual, a mesma. Será que cabe? E aí a gente está discutindo um sistema de saúde que fala de doença, onde as pessoas buscam esse sistema de saúde num momento de doença, que foi estruturado para tratar doença aguda. Depois a gente vai discutir isso também. Será que cabe o que vai acontecer nos próximos anos com relação à genética, dados que vão se transformar em predição, biosensor, dados em tempo real, casa monitorada, paciente monitorado, 5G. Eu estou dizendo que o meu sistema de saúde ele vai ser um sistema que vai ter informações de saúde ou pré-doença. Será que a estrutura que eu tenho dá conta disso? Não dá. Passar longe de dar conta disso. Isso daqui, gente, não é uma realidade para daqui a 20 anos, de jeito nenhum. É uma realidade para menos de uma década. A gente já tem isso aqui no Brasil. Eu acho que os meus colegas de mesa aqui vão falar muito disso. Então, e aí? A gente tem ali fora uma demonstração de symptom checker. O que é symptom checker? É eu tentar ter informações através de uma inteligência artificial, de informações que vão me direcionando esse paciente até ele chegar efetivamente num humano, mas já direcionado. A gente levou, 5 anos fazendo uma discussão de telemedicina, que é tecnologia incremental. Aliás, nem incremental gente? A gente faz... Meu pai é pediatra. Quer dizer, foi. Eu também fui. Eu lembro, eu criança, ele fazia telemedicina, só que pelo telefone fixo. Não é isso? O telefone lá de casa tocava o tempo inteiro. A gente levou 5 anos discutindo isso. Será que a gente está preparado para o que está por vir? Bom, aí, falando de regulação, o senador falou, esse contraste aí. Existe contraste entre inovar e regular? Eu acho que não tem um contraste. Eu acho que tem tempos. E aí eu vou tentar responder algumas perguntas do senador. Então, no nosso ambiente, a gente tem vários reguladores. A gente não tem um regulador só. A gente tem alguém que regula o registro, o Gustavo estava aqui falando, a gente tem alguém que regula a incorporação, aí um público e um privado, a gente tem conselhos profissionais que também regulam esse ato do uso das tecnologias. Então, a gente tem múltiplos reguladores. Por que eu estou falando isso? Porque
a regulação, ela na maior parte das vezes acompanha, mas cada um tem um olhar muito diferente em cima dessa tecnologia. E nem sempre os olhares são compatíveis com o que o outro olhou, né? Então, por exemplo, vou usar de novo o exemplo da tecnologia telemedicina. Pela Anvisa, era uma forma de se chegar a fazer uma consulta. Zero de problema, não precisa de registro. Pela ANS, se considerou, no momento de pandemia, a gente não sabe como seria em outro momento, que aquilo ali era uma consulta, regulação resolvida. O conselho falou, opa, espera aí, deixa eu pensar o que é isso. Então, a gente vai ter tempos e momentos de cada um desses reguladores. O ideal seria que a gente tivesse isso daqui de uma forma um pouco mais organizada. Existem lugares que conseguem? Poucos, mas eu vou tentar dar alguns exemplos também. Então, aqui, entrando aí nas perguntas, a primeira coisa que eu queria falar é da transição dos serviços de saúde, né? Acho que eu achei outro dia um slide, a primeira vez que eu falei sobre isso na ANS foi em 2007, o mesmo slide. E a gente está aqui falando dele de novo, não tem problema. A gente vai falar dele quantas vezes for necessário, né? E o que era esse slide? Era uma demonstração de que a gente tinha feito a transição epidemiológica, então a gente está adoecendo e morrendo de doenças crônicas. Pode acontecer uma pandemia de doença aguda, ok, mas eu não descartei a minha carga de doença crônica, né? Pelo contrário, eu fiz um estoque de doença crônica que a gente vai ter que dar conta agora, agravada, não é isso? Então, eu estou morrendo e adoecendo de doença crônica. Eu fiz a transição demográfica, envelhecemos, gente. Envelhecemos. Apesar da gente discutir muito pouco isso, envelhecemos, né? E aí a gente envelheceu sem se preparar. A gente não se preparou no sistema de saúde, a gente não se preparou no sistema de previdência, a gente não se preparou em termos de cidades, a gente não se preparou em termos de organização social, mas envelhecemos. Inclusive, perdemos o bônus populacional, certo? Então, o tempo que a gente tinha aí para se preparar já foi. Então, a gente fez a transição demográfica, fez a transição epidemiológica, mas não fizemos a transição dos serviços de saúde. A gente tem uma estrutura de serviço de saúde ainda da década de 60, montada para aquela época, onde a prevalência era de doença aguda, onde eu tinha assim, uma população mais jovem. Como que eu cuido de idosos, por exemplo, que é o meu objeto de estudo aí hoje, como eu cuido de idosos dentro de uma lógica dessa? É impossível. É impossível fazer monitoramento, coordenação de cuidado, é impossível fazer isso dentro da estrutura que a gente tem hoje. Então, acho que essa é a primeira coisa. A segunda é a pergunta do senador, né, se a inovação é disruptiva, incremental e a regulação. A gente está muito mais acostumado com inovação incremental, óbvio, né? Ela é muito mais frequente, né? E é em cima da inovação incremental que a gente está acostumado a regular, né? Então, todas as minhas análises de avaliação de tecnologia, a forma como a ANS e o Conitec incorporam, elas estão todas baseadas na inovação incremental, né? Quando chega uma inovação realmente disruptiva, a gente dá uma travada, né? Exemplo, quando eu fiz a transição do quimioterápico venoso para o quimioterápico oral, a gente parou para discutir ver o que era isso. Então, o disruptivo, de verdade, a gente ainda vai, né, tentando negociar e ver como é que vai fazer a entrada disso dentro do sistema de saúde. Então, hoje a gente está muito mais incremental, com certeza. Se cabem mais regras mais gerais, ou se a gente deve ir no detalhe das regras, eu vou dizer que eu sempre defendi regras mais gerais. E aí, mas a gente tem, até por a gente achar que a gente está protegendo, né, a regra e as pessoas, a gente vai no detalhe, a gente tenta colocar ali na regra tudo o que a gente imagina. Não, mas pode escapulir por aqui, então vou escrever isso também. Ah, não, mas pode escapulir por ali. E a gente vai engordando, né, as nossas regras. O problema da gente engordar as regras é que a gente está no momento onde tudo é muito acelerado.
Então, cada detalhe daquele que eu coloco a mais, eu estou, com certeza, dali a 5 anos gerando um problema, né? Eu tenho discutido muito a 9656 em termos de temporalidade e o que existe de verdade hoje aí de organização e de possibilidade, inclusive com tecnologia, né? É uma lei de 1998. Por isso que toda hora a gente dá uma... Opa, o que eu faço com isso? Isso aqui vai travar. Por quê? Porque é tudo muito acelerado. E ela é uma lei gordinha, né? Ela é uma lei cheia de detalhes, detalhes que não deviam estar na lei, que podiam estar numa resolução, enfim. Então, eu acho que cada vez mais a gente vai ser muito mais acelerado, principalmente na saúde, e que regras mais gerais seriam melhores aí para a inovação. O regulador, ele lidera ou ele observa? Eu acho que nenhum nem outro, né? Eu acho que liderar é muito difícil você ter um regulador que lidere. Existem algumas experiências, então, por exemplo, hoje o NICE montou uma perna que ele chama de NICE Pesquisa, que ele incorpora fazendo uma pesquisa. É uma experiência legal. Existem alguns países que eu cheguei a conhecer essa experiência, europeus, que montaram zonas livres de regras regulatórias para que você pudesse desenvolver ali as tecnologias e depois levar isso para o mercado. Mas, no geral, a regulação ela não lidera inovação, é muito difícil, né? Até porque a cabeça que está ali fora, está ali todo mundo pensando, e o regulador está ali tentando lidar com o dia a dia. Então, não lidera. Observar, eu acho muito pouco. Se eu estiver só observando, o trem vai me atropelar na esquina, né? Eu acho que, na verdade, ela corre atrás do que foi acontecendo no mercado e vai tentando adaptar ao que foi acontecendo. Então, ela não puxa a fila, ela é puxada um pouco aí por toda essa discussão da inovação. É possível liderar? Talvez seja, talvez em aspectos mais pontuais, mas hoje eu acho que a gente está mais nesse movimento de acontece, e aí eu tento ver o que eu faço com a regulação. E aí a última pergunta que o senador tinha falado, né, como fazer para melhorar, eu acho que tem muita coisa, mas eu acho que esse slide aqui, para mim, é o que resume o que a gente deveria, ou que eu aposto, ou que eu pretendo, assim, pelo menos no meu mundinho, fazer para o futuro, né? Eu acho que, hoje, a gente espera as pessoas irem buscar a saúde, né? Pessoas leigas, pessoas que não sabem o momento correto, pessoas que estão perdidas, perdidinhas, naquele livrão que a gente entrega na mão delas, e elas ficam ali perdidinhas. Então, eu busco quando eu acho que eu tenho que buscar. Na verdade, a gente já tem instrumentos para o sistema de saúde buscar essa pessoa no momento certo. Então, eu acho que a maior parte das tecnologias que a gente vem falando aqui, depois vocês vão poder corroborar ou não, elas fazem com que eu encontre essa pessoa antes dela perceber aí que ela tem essa necessidade ou dela achar que ela precisa. E eu acho que é isso, né? A saúde tem que achar as pessoas e não eu esperar que ela entenda que ela precisa fazer essa busca. Eu acho que esse era o último. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marta. Agora nós teremos o prazer de ouvir o professor Ney Paranaguá. Tirar a máscara aqui também. Secundar a Marta aqui vai ser uma dificuldade, né, Marta? Mas vamos lá. Bom, pessoal, eu não vou responder as questões colocadas naquela ordem, eu vou tentar respondê-las ao longo dessa apresentação e da defesa que eu vou procurar fazer aqui. O meu olhar é um olhar muito mais para o comportamento das pessoas, e das pessoas dentro dos sistemas, e, no nosso caso, dentro do sistema de saúde. Senador, eu acho muito difícil uma inovação por ruptura ser prevista numa regra. Acho muito difícil. Embora possamos fazer inovações incrementais, que talvez sejam muito relevantes para o ambiente regulado, e talvez mude bastante coisa
nesse mesmo ambiente regulado, que é aquele que nós vivemos aqui. Mas a ruptura não pode estar prevista. É um paradoxo. Bom, o roteiro que a gente vai seguir é esse. Dar uma rápida passada sobre o que tem sido chamado de revolução digital nos últimos 50 anos no mundo. Focar muito em algo que talvez seja um ponto de inovação para o nosso setor de saúde, que é a experiência do usuário. Depois falar sobre inovações que possam gerar ganhos de eficiência e ganhos de qualidade, aí sendo bem mais pragmático aqui. Então, a gente tem 50 anos de revolução digital, 50 anos. Né? Iniciamos lá por volta da década de 70, com computadores, sistemas de computação dentro de grandes organizações privadas e governos e nas redes internas dessas companhias. Lá para a década de 90, com a internet, a gente começou a ter negócios em rede. A Amazon é de 94. E então a internet começa a mudar um pouco como nós nos relacionamos. E aí, talvez filosoficamente, se considere a internet a prensa de Gutenberg do século XXI, promovendo as mesmas revoluções que a original. Depois, após o .com, lá 2000, aquela bolha, negócios eminentemente nativos na internet, e-commerce muito especialmente, e outros negócios de nicho. Quando, em 2006, nós tivemos aí a grande transformação digital, que foi a disseminação de infraestrutura em nuvem para se fazer negócio, fazendo que o CAPEX para se criar negócio passasse para zero, e, eventualmente, implementando a área de SaaS, Software as a Service. E, associado a isso, a maravilhosa migração da internet para o indivíduo, né? Os smartphones. Foi quando nós saímos de uma computação baseada em prédios para uma computação baseada em pessoas. E, como cita o Silvio Meira, grande cientista lá de Pernambuco, é uma explosão cambriana que nós estamos experimentando a partir de então. E, finalmente, agora, nós estamos numa era de ecossistemas de plataformas, em que plataformas se conectam em ecossistemas. O sujeito tem um sistema lá, Marta, de teleconsulta, e o cara conecta a sua plataforma de receita. E isso está acontecendo mais e mais dentro de um ambiente aberto. Uma reflexão que me ocorreu é onde é que nós estamos nessa história de 50 anos de revolução digital, aonde que o setor de saúde está. Talvez estejamos em vários desses momentos diferentes, mas cabe uma boa reflexão nesse sentido. E trazendo aquilo que foi, talvez, a grande transformação, e, a meu ver, a transformação sempre a partir do comportamento do indivíduo, que é o que mais vale. Tecnologia é só linguagem. O que importa é a transformação do comportamento do indivíduo. E quando o indivíduo transforma o seu comportamento, ninguém segura. Nós conhecemos empreendimentos. Vou pedir a liberdade, Vinícius, para citar a Stone, não é? Uma empresa jovem, né? Que vale quanto, não é? Um número extraordinariamente alto, porque ela ajuda a promover a mudança comportamental na área em que ela está. Então, com esse olhar, eu acredito que nós possamos construir inovação no nosso setor, pensando que as coisas devem ser mais em tempo real, muito mais, e muito mais integradas. E aí, já também bebendo aqui na fonte do Silvio Meira, citando aqui pela segunda vez, é a confluência dessas verticais do físico, que existia, do digital, que passa a habilitar o físico e orquestrá-lo, e o social, que cada vez mais determinante dentro da linha estratégica decisória das empresas. Então, esse olhar, ele é, para nós, iminente, tem que começar a acontecer, alguém vai fazer. Ele é inevitável, inevitável. Se você dormir, você não vai acordar. E inadiável também. Considerando
esse cenário, como eu já falei, né, a mudança comportamental aqui, referida como experiência do cliente, parece um ponto angular sobre o qual talvez nós devêssemos nos preocupar e trazer a primeira ordem. Lá no sistema bancário, Vinícius, existia um negócio chamado agência bancária, você lembra? Agência bancária. O sujeito tomava uma condução, entrava na fila para despachar um negócio com um cara chamado caixa. Lembra? De caixa. Né? E o que é que o sistema bancário fez, gente? Ele transferiu, aqui estou sofrendo um pouco, com o Internet Banking, parte das suas operações para o usuário. E o sujeito passou a poder fazer transferências meia-noite na sua casa usando a internet. Então, ele está executando ali várias funções que eram internas ao banco. Mas, ao mesmo tempo, embora absorvendo custos operacionais do banco, ele estava adorando fazer aquilo. Parecia ser uma coisa fabulosa para ele. A gente do setor saúde precisa olhar um pouquinho para isso. A gente não está fazendo isso ainda. E depois veio a turma do Vinícius aí, né? São essas companhias associadas à ideia de fintech, que tem uma segunda revolução dentro da revolução, que aí a mudança comportamental é absurda, completamente de ruptura. Tomando como exemplo, e é um exemplo bem próximo, a gente pode levar isso para o nosso negócio, saúde, e talvez dentro do ambiente regulado promover uma grande inovação. Primeiro, dar ao usuário, ao cliente, maior autonomia na sua jornada. Talvez começando na troca da designação desse indivíduo que, de paciente, que não parece ser um sujeito que atua, não é, para cliente. Eliminar a palavra paciente desse negócio. Não tem a ver com centralidade do processo decisório no usuário. E aí, dá a ele, de fato, autonomia. Ele como protagonista, sem medo, abertamente, usando como exemplo e referência aquilo que vários outros setores da atividade da sociedade já fez. A questão é que, para você fazer isso, você precisa estar preparado. Precisa ser muito bom, senão vai passar vergonha. Que ele compreenda, a Marta falou, não tem momento mais frágil do indivíduo como quando ele precisa rodar uma jornada em saúde. Ele apanha de todo lado e precisa decidir sobre coisas que ele não conhece. Ele precisa ter maior compreensão sobre a jornada dele e maior empowerment para decidir ao longo dessa jornada. E nós temos que protegê-lo nesse caminhar. Compreender o que é o negócio de saúde, o sistema de saúde. O usuário tem eu já operei plano de saúde diretamente, sei que tem um comportamento meio Dr. Jekyll e Mr. Hyde, né? Enquanto pagante quer pagar cada vez menos, enquanto consumidor ele quer consumir cada vez mais. Ele não tem ideia sistêmica e precisa ter, na medida do possível, e contribuir com a cocriação de valor, que são essas economias, são esses negócios colaborativos que a gente não trouxe para o nosso negócio ainda. Tem os exemplos clássicos. E nós, como operadoras, talvez pudéssemos nos reservar o papel de dar suporte àquela jornada tecnológica e também por meio de dados que auxiliem esse cliente dentro do seu protagonismo da jornada em saúde. Me refiro, até então, à experiência do usuário, e isso, no mundo atual, não pode ser apartado da quarta revolução, da quarta tecnologia de propósito geral, não é? Eu vou passar isso aqui, que é a inteligência artificial. Tivemos lá, primeiro, a máquina a vapor, motor a combustão, século XIX, tivemos a tecnologia da informação e da comunicação no final do segunda metade do século XX, e agora IA. E é uma tecnologia que transita em todas as áreas da nossa atividade. Em saúde, eu vou fazer uma sugestão para vocês de coisas que a gente já tem contato,
que podem promover ganho de eficiência. E as administrativas, o nosso negócio é um negócio de justiça. Eu tenho que regular bem, corretamente e com justiça. Eu preciso também processar de maneira eficiente as contas que eu recebo para pagar. Então, e as de regulação médica, de auditorias, e as de recomendação, uma coisa estranha, o nosso negócio que é muito baseado em doença, um dos atributos mais desprezados no negócio é o CID. O CID é altamente desprezado, o sujeito nunca preenche o CID como deve preencher. Então, talvez um sistema de recomendação que corrija o CID automaticamente vai permitir que nós, lá no futuro, possamos criar inteligência artificial, que é um negócio baseado em dados, e os dados precisam estar corretos. Eu não sei como é que eu vou. Aqui, pronto. Acho que eu consigo voltar. Bom, aqui. E as IAs, que já são famosas, de apoio diagnóstico, são IAs que conseguem ler uma imagem e apoiar o diagnóstico dado pelo médico, diminuindo enormemente a margem de erro sobre aquele diagnóstico. E, no melhor dos mundos, IAs que permitam realizar predição. Quem vai adoecer, quem não vai adoecer, e vai adoecer de quê? Seria maravilhoso. Então, nós estamos envolvidos nessas 4 áreas, e eu vou trazer aqui só alguns números para vocês. Nas IAs administrativas, dentro do nosso, eu não citei, a Meida Health, a nossa companhia, é uma companhia do sistema Apvida, tá? Então, lá a gente consegue processar uma conta odontológica, e metade da conta é processada por IA. Mais da metade da regulação é feita por IA também. Nós corrigimos 65% do CID na entrada. Isso faz com que a gente consiga produzir IAs com bastante qualidade, porque eu tenho dado. Nós temos mais de 12 IAs de leitura de imagem diagnóstica, a gente consegue uma precisão de 90% a 99% de acerto. E nós estamos desenvolvendo IAs de predição também, e que nós estamos conseguindo acertar mais de 50% da população que vai ter AVC em 12 meses e infarto agudo de miocárdio em 12 meses também. Então, são experimentos que nós estamos fazendo. Algumas dessas IAs estão em operação. Eu fiz a referência sobre aquilo que a gente acredita em termos de inteligência artificial transformando o setor e dando aqui alguns exemplos de coisas que já estão ocorrendo. Então, eu acredito que se a gente olhar para a coisa da experiência do usuário, de fato, e do outro lado, fazendo com que a inteligência artificial seja mais admitida no nosso negócio, nós somos muito refratários a isso ainda, talvez a gente consiga construir uma inovação bastante profunda, mesmo em um negócio regulado, que possa trazer um acesso à saúde que seja mais rápido, que seja mais colaborativo, com a presença do cliente colaborando nesse processo, mais qualificado, mais informação correndo livre, sempre traz mais qualificação. E, no final, o que nós precisamos também muito é que seja mais barato para o usuário, que não consegue acessar. Então, essas são as minhas considerações, agradeço a atenção de todos. Muito obrigado, professor. Ambos os panelistas cravaram o tempo. 15 minutos exatos, não há aqui nenhuma pressão, Anderson, em relação a isso. Ouviremos agora com muita alegria Anderson Mendes, presidente da Unidas. Alô. Boa tarde a todos, me permitam falar por aqui. Quem me conhece sabe que eu falo muito, 15 minutos, se eu colocar só o índice ali, já gastei os 15 minutos, então... Para eu cumprir meu prazo, prefiro ficar por aqui, agradecendo o Renato pelo convite, uma honra estar podendo participar, trazer Unidas aqui, o Carlitos, presidente da UCA, parceiro. E, como a Marta falou, né, acho que a gente é muito solidário a todas as vítimas do Covid, mas muito feliz de estar aqui de novo, de estar revendo os amigos, de estar vendo amigos que fizemos pelo Zoom, né, algumas pessoas que conhecemos na pandemia, lidamos diversas vezes na pandemia, amigos mais antigos um pouco, como a Marta, quando diretora da INS, eu trabalhava no Copis, e a gente estava junto lá, lutando em algumas frentes, então um motivo de muita felicidade.
está aqui. Acho que quando a gente fala de inovação e de tudo que a gente quer fazer diferente, acho que primeiro tem que haver o respeito, né, às pessoas. Cada um tem o seu tempo, cada um tem a sua forma, cada sociedade tem a sua discussão. Acho que isso é muito importante. Às vezes a gente também ultrapassa um pouco, né? A Marta gosta de escrever no livro, eu prefiro escrever aqui no celular. Então, acho que não tem nenhuma coisa que seja errada nesse sentido. É um pouco de cada um, né? Eu vim anotando aqui, a minha ideia era realmente debater o que os colegas colocaram, senador, e queria também aqui, né, cumprimentar a todos aqui antes era mesa, agora não é mais mesa, né? Agora é aqui do palco, em nome do senador. Mas eu coloquei algumas questões que eu acho que é importante a gente fazer. Acho que, na essência, a regulação está em tudo, né? A regulação, a gente olha aqui e no meu mundo, no mundo que eu labuto diariamente, quando a gente lê regulação, a gente lê a ANS, né? Sempre a ANS é para a gente o sinônimo, né, Luiz? É para a gente o sinônimo de regulação. Mas a regulação está em tudo, né? Está no condomínio, né? Está na política pública, está na escola. Em todos os lugares você tem realmente que de alguma forma definir regras e definir o comportamento. Isso é importante. E ela sempre vem a reboque da sociedade, né? A regulação ela é um pouco estática, né? Ela é estática, mas a sociedade é dinâmica, né? Você está todo dia tendo situações diferentes. Veio aí uma pandemia para provar isso. Você precisava rever alguns pontos regulatórios. E essa sociedade muitas vezes determina essa mudança da regulação por vários caminhos. Muitas vezes, quando os representantes da sociedade que estão no parlamento entendem que aquela regulação não está correta, faça uma lei para que mude aquela regulamentação ou que vire um caso diferente. Assistimos isso na saúde diversas vezes, né? Então, nada mais é do que a representação também da vontade da sociedade, né? Tem muito ali do que a gente quer enquanto... Mas a gente vai vir um pouco a reboque. Concordo com a Marta, né, que a gente vai ter uma regulação que é importante acompanhar, né, uma regulação que fique solta, que fique deixando acontecer o que quiser, mas ela vai vir sempre a reboque da inovação. A inovação sempre vai vir primeiro, né, a dinâmica sempre vai vir. E assim, outras economias, vimos isso na questão do transporte, né, com o uso de apps, aí, como Uber e outros. Primeiro veio a inovação, veio a mudança, depois a regulação teve que, de uma forma, acompanhar. E como era um anseio, uma vontade da sociedade, não tinha como o regulador dizer não vai ter. Não tem como. A sociedade queria, a sociedade pedia, né? Então, acho que isso é um ponto importante. E saúde tem esse detalhe, né? A sociedade pede pela saúde, né? Em qualquer pesquisa, saúde está entre os primeiros pontos aí de desejo, né, de qualquer cidadão. Eu acho que a gente tem que criar. Então, nesse ponto, a regulação é muito importante que ela esteja atenta a isso. E aí eu trago já o primeiro ponto para a gente discutir, talvez, depois, é o acesso, né? Então, como a regulação nos ajudar a dar mais acesso às pessoas à saúde, nesse caso, a saúde suplementar, para que a gente possa, como foi dito aqui pela manhã, ajudar também ao próprio SUS, né, que a gente defende tanto e acredita tanto, mas quem sabe a gente tem uma saúde suplementar mais inclusiva e, com isso, a gente consiga também avaliar. E a regulação tem um papel importante, muito importante, né? Quem é gestor, como estou trabalhando já há alguns anos, não vou dizer aqui para não entregar os cabelos brancos, mas já são mais de 24 anos de saúde suplementar, fazendo parte de gestão de plano de saúde, a regulação traz um custo muito forte para o sistema. Isso é um fato, não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, mas a regulação tem um peso muito importante sobre os custos da operação e da operadora, e isso também tem que ser muito bem administrado, né? É claro que tem que ter um equilíbrio. Acho que a gente tem que tratar a inovação também com alguns pilares. Não há para se discutir inovação sem segurança, e aí o colega da Anvisa foi perfeito em colocar o papel da agência, né? Hoje a gente não pode também sair inovando de qualquer jeito, sem responsabilidade. Então, o aspecto de segurança ele é muito importante. O aspecto ético, bioético, é fundamental, né? Se discutir o que estamos fazendo. E, claro, o ESG, que hoje também está aí, mas a gente quer inovações que sejam sustentáveis. Ninguém pode mais maltratar animal para poder buscar inovar. Isso não faz mais sentido no mundo de hoje. Então, acho que a responsabilidade de quem inova também ela é muito importante. E aí o regulador entra, né? Regulando não o resultado da inovação, mas regulando o processo de inovação. Porque isso é muito legal, ditando regras do que você pode fazer e do que você não pode fazer quando você busca inovar, né? E também é um papel da regulação. Acho que isso é muito
importante. Acho que um outro ponto que a gente precisa discutir fortemente, eu venho falando isso, desculpem quem já ouviu, vou ser repetitivo, mas a gente precisa trabalhar uma autorregulação. A gente cobra muito que o governo regule, a gente cobra muito que a ANS regule, a gente tem que sentar mais à mesa e nos discutir e nos entender melhor como a gente vai definir isso, como vamos fazer isso, né, de uma forma que seja sustentável, que seja importante para o setor. A gente fala muito que o setor tem uma cadeia produtiva importante, que a gente precisa ser mais alinhado, precisamos trabalhar mais em conformidade, trabalhar mais pela sustentabilidade do sistema e não de uma forma individual, mas a prática não é essa, né? A prática é cada um está entrincheirado no seu canto, tentando defender o seu meio sem que a gente consiga criar. Eu acho que é importante que o setor amadureça e tente trabalhar. O Ney foi muito feliz citando aqui, por exemplo, experiências do sistema bancário, por exemplo. A gente vê muito de autorregulação do sistema bancário. A FEBRABAN faz um papel fundamental. E não é um item fundamental. Quando a gente fala de IHS, né, é um instituto, não é uma agência. A gente elogia tanto, fala tão bem, mas não é uma agência governamental. É um instituto que tem participação da academia, tem participação do mercado, tem participação da própria população, de representantes. Então, acho que a gente pode evoluir nesse sentido e trabalhar uma autorregulação, sair um pouco desse viés, né? A gente tem que trabalhar, claro, alinhados aqui com a economia compartilhada, colaborativa. A gente viu o quanto foi importante para a vacina fazer isso, né? Então, a gente precisa cada vez mais nos ajudar, estar em parceria, né? Fazer junto, co-criar. Eu acho que numa sociedade moderna, um outro ponto que eu queria trazer é que eu acho que o regulador tem, sim, um papel de incentivar. Eu acho que ele tem um papel de incentivar. Eu acho que ele não vai ser nunca o agente inovador ou o agente que talvez traga a inovação, mas ele tem que criar meios para incentivar. A Marta trouxe exemplos, né, como as áreas de free zones ali para discutir inovação. Acho que isso é importante. Eu trago um exemplo nosso aqui, prático, que é muito legal, que está no dia a dia, com certeza, de todos nós. O Pix é uma iniciativa do Banco Central, é do regulador, né? E hoje você faz mais transação no Pix do que no reloginho, que todo mundo acha bonito, muito inovador, mas a galera faz mesmo Pix, né? Você paga o coco na praia com Pix. Então, foi um agente regulador que trouxe, não é uma inovação de longe disruptiva, ela é muito mais incremental, com certeza, mas é um agente regulador trazendo uma proposta para um modelo mais moderno, um modelo mais interessante. Então, acho que tem, sim, o inovador tem o regulador tem esse papel, acho que é. E, por fim, que eu queria colocar aqui, para também não até acabar antes do prazo, deixar mais tempo aqui para os colegas. Não, mas eu ainda tenho 6 minutos, não precisa cortar meu microfone. Mas eu acho que a gente precisa combater o medo do novo, né? Ainda há muito medo do novo, né? A gente está falando de inovação como uma coisa muito importante, muito um ideal, muito bacana, mas, na prática, a gente tem muito medo do mundo. E acho que isso é muito, muito ruim, sabe? Acho que a sociedade... o mundo ainda é global, isso é uma verdade. Por mais que a pandemia dificultou, né, as viagens e tudo, mas isso é uma questão de... já está voltando, o mundo é muito global. E a sociedade quer as melhores práticas. Então, o que eu conhecer lá fora, eu vou querer no meu mundo aqui. Há uma pressão muito grande para que aquilo que se faz de inovação, que dê certo, que funcione, que tenha também no seu país, no seu estado. A população cobra isso. Mais uma vez, citando como exemplo, a gente viu o Uber, né? Foi uma pressão popular em cima, por experiências, inclusive, em outras cidades, em outros países. Então, a sociedade quer as melhores práticas, isso é nosso, né? A gente tem que entender que isso vai acontecer e não ter medo do novo. Acho que esse medo do novo ele fecha muitas portas, ele inibe muita coisa. Acho que tem que ter confiança de tirar os extremos, né? De eliminar riscos, de eliminar aquilo que não é seguro e fazer, né? E uma visão, para mim, muito equivocada, me desculpem a forma de colocar, mas o Renato sempre fala que eu sou muito genuíno, mas eu falo demais, o Renato, ainda vou morrer pela boca. Mas visões corporativistas, populistas, sabe, regionalistas, não se sustentam. Não se sustentam. A gente pode querer, via regulação, criar nichos de mercado, criar reservas de mercado, criar proteções
né, corporativistas, mas isso não se sustenta, isso não vai a longo prazo, sabe? Então, acho que o olhar do todo ele é sempre fundamental, e esse é o grande desafio do regulador, né? É olhar o todo e não olhar a parte. Eu acho que isso... Porque os interesses estão aí, são colocados. O conflito de interesse é algo nato, não tem que brigar contra. Mas encontrar o equilíbrio entre esses interesses é o grande desafio. E aí fica meu recado final aqui, meu pedido. Acho que a autorregulação ela vai estar sempre mais bem amparada nesse equilíbrio, porque é construída por nós mesmos. Sempre que um terceiro fizer isso, vai haver um desequilíbrio, muito difícil que ele consiga agradar a todos e fazer nessa tríade. Então, acho que o setor precisa passar por um amadurecimento, né? Precisa reconhecer os valores de cada um dentro da cadeia e precisa trabalhar mais na autorregulação para que a gente possa permitir inovações seguras, inovações que realmente tragam, de fato, né, entrega de valor para o paciente, que é quem nos interessa, quem importa nesse sentido, que estejam mais alinhadas, né, com os representantes da nossa população que estão lá no Congresso, nossos parlamentares, que estão discutindo sempre, né, o apoio a essa população. Acho que esse é um caminho que a gente precisa trilhar, porque, como o Ney falou, e eu gosto muito quando o Ney fala, né, é irreversível, imediato e inevitável, não há como fazer. São essas minhas contribuições, senador. Obrigado. Obrigado, Anderson. E agora é uma vocação inata, você ficou com um crédito de 3 minutos. Vinícius Carrasco, professor de Economia da PUC e economista-chefe da Stone. Obrigado, senador. As taxas de juros estão subindo, né? Então esse crédito talvez fique caro. Vou tentar não usá-lo. Acho que uma das grandes vantagens de falar por último é que muita coisa inteligente foi dita antes. E eu tomei o convite como uma provocação para dar uma visão distinta da visão de saúde. Ou distinta não, talvez complementar, ou diferente. E aqui eu vou falar um pouquinho de pagamentos, e o professor Paranaguá já fez menção a pagamentos, o Anderson também fez menção a pagamentos com o PIX, mas eu também vou dar um pouco da visão de um economista sobre inovação e regulação. Então, começo como economista, depois migro para a minha vida de empreendedor na Stone. Então, a primeira constatação como economista é que inovar é uma atividade arriscada. Então, inovar exige tomada de risco. E para que os agentes tenham incentivo a inovar, você precisa ter mecanismos que os induzam a tomar risco. Então, a maior parte do financiamento de inovação disruptiva se dá por equity, não por dívida. Você não toma uma dívida para inventar a Amazon. Você não toma uma dívida para inventar o Facebook. Você tem lá capital, você tem equity, que é um instrumento paciente. É um instrumento que limita perdas e gera ganhos. Então, a limitação de perdas talvez seja uma das maiores invenções da humanidade, que é a instituição da responsabilidade limitada. E essa instituição, criada há muito tempo, permitiu que inúmeras inovações houvesse. Então, a limitação de perdas, você garantir que o empreendedor não coloque seus bens pessoais quando uma inovação der errado, uma empresa der errado, ele esteja limitado a perdas relativas aos ativos da empresa, é uma grande inovação que estimula que as pessoas inovem. Você ter os ganhos, então, hoje o Jeff Bezos ser um homem bastante rico, obviamente é a contrapartida ex post do esforço que ele fez em inovar ex ante. E é essa perspectiva que o fez se esforçar na direção de criar esse grande ente que é a Amazon. Então, essas duas coisas são muito importantes e algo que a gente vê muito no Brasil são riscos que, de algum jeito, limitam os ganhos de empreendedores. Então, acho que um grande problema de regulação no Brasil, e aqui falo em várias frentes, por exemplo, infraestrutura física, é risco regulatório. De algum jeito, a regulação expropriar um investidor. Então, a gente precisa criar mecanismos institucionais que impeçam que esse tipo de expropriação ocorra. Então, isso ocorre em países como o Brasil, mas essa discussão é uma discussão ampla. A gente teve no caso das vacinas, então é um grande prazer estar numa sessão posterior à discussão que houve de vacinas, isso que está nos permitindo retomar.
Mas houve uma discussão sobre quebra de patentes. Então, mesmo em economias desenvolvidas, em que as instituições funcionam, houve uma discussão se era ou não algo a se fazer você quebrar uma patente, que é basicamente você expropriar ex post um inovador. A gente tem tido avanços institucionais bastante fortes no Brasil a respeito disso, em particular em infraestrutura física. Então, a gente aprovou há pouco a lei das agências, então, criou agências independentes, com autonomia decisória, financeira, administrativa, mandatos fixos para conselheiros, mandatos imbricados, de maneira a garantir que alguém que indique não tenha um controle de todos os indicados de maneira simultânea. Algo parecido com o que houve com a lei das estatais, de você ter que indicar conselheiros com expertise. Então, é importante que alguém que seja indicado para a ANEEL entenda de energia elétrica, é importante que alguém que seja indicado para a Anvisa entenda de questões de saúde, e assim por diante. Então, a gente tem visto avanços, acho que substanciais. Eu acho que uma coisa que a gente tem que avançar, professor Paranaguá, é estender essas regulações de infraestrutura física para infraestrutura digital. E eu vou chegar na sua constatação de que essa é uma grande área de avanço, mas eu trago uma preocupação aqui a respeito desses pontos. Mas, então, a gente tem visto, sim, alguns avanços, mas alguns retrocessos. Acho que no dia de ontem a gente teve a aprovação de uma PEC que acho que pode ser bastante deletéria para o país. Então, a gente definiu ontem, ainda não precisa passar pelo Senado, mas uma classe de credores de segunda classe. Então, você tem dívidas do Estado que não vão ser pagas e que afetam, obviamente, credores. E o impacto é um impacto para todos nós. Então, a brincadeira que eu fiz da taxa de juros tem um pouco a ver com isso. A percepção de, algum jeito, alguém que é um credor do país pode ser expropriado, e foi. Isso encarece para todo mundo. A percepção de que a gente não tem um arcabouço institucional que preserve credores pode se estender e pode transbordar para outras áreas e impedir inovações. Então, quem garante que o inovador no Brasil não vai ser expropriado de alguma forma? Então, a gente precisa criar instituições que preservem essas duas coisas, são fundamentais para você fazer uma inovação disruptiva, que é garantir que haja limitação nas perdas, e a responsabilidade limitada é a grande instituição humana que fez isso, e garantir que um cara bem-sucedido, que não fracasse, porque a inovação gera muito fracasso. Alguém que tem a sua inovação bem-sucedida se aproprie desses ganhos de maneira integral. O que a gente fez ontem é apontar na direção errada. Eu acho que isso pode ser ruim. Deixa eu falar um pouquinho da pergunta do senador, que acho que o Anderson mencionou, se o regulador pode ou não ser um inovador. Então, a existência da Stone, agora eu migro para o meu chapéu de empreendedor, a existência da Stone é resultado de uma inovação regulatória. Antes de 2010, não sei quantos de vocês se lembram, havia duas formas de você fazer transações num balcão. Cartão Mastercard só era processado por uma maquininha, cartão Visa só era processado por outra maquininha, VisaNet e Redcard. Havia contratos de exclusividade entre esses arranjos de pagamento e maquininhas. A consequência, serviços mais caros, pior qualidade, algo proibitivo você fazer uma compra por meio de um cartão. O então Sistema de Defesa da Concorrência, o Banco Central, a partir de um estudo, promoveram a abertura desse mercado que viabilizou, a emergência da Stone, da PagSeguro, da Samap, do Mercado Pago. Então, hoje, qualquer alguém que venda água num congestionamento, pode fazer essa transação por meio de um cartão. Essa não é a única inovação que houve a partir dali. A partir dali teve uma lei geral suficiente, a 12865, que disciplinou pagamentos no Brasil e dotou o Banco Central da autoridade para regular essa atividade, e dessa forma permitiu que, por exemplo, alguém que desse um serviço de maquininha também pudesse prover uma conta para esse cara que vende água no congestionamento. Então, as contas de pagamento que o Nubank oferece, que a Stone oferece, que a PagSeguro oferecem, foram uma inovação regulatória.
Então, você não precisa só ter contas de depósito, você pode ter contas de pagamento através dessas fintechs. Uma série de outras regulações está havendo. Então, Open Finance é a constatação de que os dados financeiros são seus, não são de quem os custodia, não são dos bancos, e com a sua autorização, com o seu consentimento, você deveria poder compartilhar esses dados com quem você quiser. Eu acho que a mesma coisa, o presidente Campos Neto mencionou a possibilidade de a gente trazer seguros para Open Finance, e não seria Open Finance, seria Open Finance Health e mais coisas. Mas isso é uma grande inovação, e é uma inovação que combina regulação com tecnologia, porque não adianta você ter uma regulação que diz que você pode compartilhar os dados se você não tem infraestrutura para fazê-lo. A tecnologia, a internet e outras coisas que houve, a cloud computing, permitem que você combine boas regras com a implantação dessas regras. Meu amigo Armínio Fraga Neto, lá em 2002, ele lançou uma regulação de compartilhamento de dados. A regulação é espetacular, você não consegue implantá-la porque você não tem tecnologia. As duas coisas têm que vir juntas. E você pode ter um regulador tomando a liderança desse processo. O PIX é uma grande inovação regulatória. Então, até 2 anos atrás, você não podia fazer uma transferência, ou podia, o recebedor não receberia, sexta-feira, às 5h30 da tarde. Os pagamentos não eram 24 horas por dia, 7 dias da semana. Hoje são, por uma iniciativa do regulador. E aqui eu acho que a grande decisão que vai fazer com que o PIX seja revolucionário é uma decisão de governança e acesso. O Banco Central, de maneira muito sábia, decidiu determinar quais são as regras que vão reger as transações por meio de PIX. Então, as regras são dele, e ele também dá infraestrutura. E por que isso é muito importante? Porque você ter acesso é importante. Se você detém um acesso e potencialmente, simultaneamente, compete com alguém que precisa desse acesso, você vai ter um problema que precisa ter uma intervenção regulatória. A Amazon é um grande marketplace e, simultaneamente, ele vende para a gente. Então, ele compete com alguém que usa os seus serviços como insumo. O Instagram, ele provê acesso a entes que talvez queiram viabilizar a propaganda de pequenos negócios no Instagram, mas ele também provê aquele serviço. Você tem um conflito nesses dois papéis que grandes plataformas digitais vão necessariamente gerar. Para isso, você vai precisar de regulação, e acho que a melhor regulação é uma regulação de acesso, e uma grande política pública é você criar infraestruturas que garantam esse acesso. Então, de novo, a gente tem que estender uma lei de agências para plataformas digitais. A gente tem que ter no Brasil uma coisa parecida com o Digital Market Act, que está havendo lá na Europa. Essas grandes evoluções que o professor Paranaguá mencionou, de novo, inteligência artificial são modelos de previsão que os estatísticos conhecem há muito. Então, muita gente sabe como, a partir de dados, fazer boas previsões sobre algumas condições, mas a gente não tinha dados, não tinha capacidade computacional. Essa é a grande inovação. Isso gera uma série de oportunidades, como o professor Paranaguá citou, mas gera um potencial problema. Porque se você tem poucos entes com muito acesso a dados, ele vai melhorar a sua capacidade de previsão, vai fazer com que mais gente use, vai ter mais dados, vai melhorar a sua capacidade de previsão e vai impedir que haja competição. Talvez a gente fique na mão de algumas poucas plataformas. O senador Cássio Cunha Lima talvez se preocupe com as implicações para a democracia dessas grandes plataformas, mas tem implicações em termos de competição e acesso. A gente tem os Rockefellers dos anos do século XXI, que têm acesso a essas plataformas e mecanismos que fazem com que a própria tecnologia e o acesso a dados gerem players muito grandes que talvez controlem de maneira talvez perigosa essas infraestruturas que vão ser essenciais para todos nós. Então, acho que, de algum jeito, não há como você pensar em grandes avanços sem pensar em formas de você regular e disciplinar como os avanços vão ser implantados.
foi verdade com o Rockefeller. A legislação antitrust surgiu para você tentar mitigar o poder desses grandes tycoons. A gente vai precisar de algo parecido aqui, que acho que tem menos a ver com antitrust, tem mais a ver com regulação de acesso e garantir que o acesso seja isonômico, sem nenhum tipo de barreira para essas grandes plataformas digitais. Eu acho que isso é verdade em pagamentos, isso é verdade no setor financeiro, isso potencialmente pode ser verdade no setor de saúde. Então, ninguém terá mais acesso à informação do que a Apple por meio dos iWatches, né? Aí a gente vai competir com a Apple, sabe exatamente o que a gente faz, se a gente correu, não correu, quanto a gente comeu. A gente pode estar numa situação na qual um grande player acabe por ter poder em excesso. Então, inovação e regulação acho que estão indissociáveis. Você pode ter, sim, a liderança de um regulador. Um outro exemplo que eu queria dar aqui do Banco Central, quase me esqueci dele, o Banco Central está agora pensando em algo que é uma extensão do Pix, que é a moeda digital. E talvez ele esteja fazendo isso para tentar exatamente inibir a possibilidade de um grande player como o Facebook apresentar a moeda dele e nos colocar numa posição de dependência nesse instrumento que é tão importante de um ente privado. Então, o papel do regulador acho que é muito, muito importante, mas é um regulador que abra mercados, que pense na provisão de acesso e proveja infraestruturas essenciais que possam ser utilizadas por players para competirem, proverem melhor serviço para o cliente, para o usuário, para o cidadão. O regulador tem que tomar cuidado para fazer o que ele deve fazer e não fazer o que ele não deve fazer, que é expropriar a inovação. Então, acho que esse é o grande trade-off associado à regulação, mas a gente não pode se ver sem ela. Acho que eu cumpri meu tempo sem os 3 minutos. Com a Selic a 7, acho que é uma boa decisão. Todos cumpriram o tempo. Teremos agora, acho que, algumas perguntas. Por favor. Melhorar o nível da apresentação. Imagina, eu ia pedir para que o senhor conduzisse o debate, senador, está sensacional. Excelente a condução. Então, eu agradeço, então, a participação de todos. Queria saber se há alguma explanação final, alguma palavra final. Alguém gostaria, não? Senador, não? Então, eu agradeço a participação de todos aqui. Sensacional, mais uma vez, conteúdo incrível. Digo que foi, inclusive, emocionante como colocado pela doutora Marta no começo. A gente se sente, de fato, emocionado em poder participar presencialmente, enxergar para as pessoas e perceber o quanto o pensamento já está adiantado, né, doutora? A gente está olhando para frente, a gente tem que olhar para trás e ver o que aconteceu no início dessa pandemia, mas é muito inspirador saber que esse olhar para frente, ele já está tão adiantado. Agradecer demais, então, a participação da doutora Marta Oliveira, CEO da Laço Saúde, também do professor Ney Paranaguá, que é sócio da Maida Health. Muito obrigada, professor. Presidente da Unida, senhor Anderson Mendes. Falou muito, falou nada. Também economista-chefe da Stone, professor da PUC do Rio de Janeiro, professor Vinícius Carrasco. Foi uma verdadeira aula, professor. E como mesmo o senhor disse, com a Selic a 7, melhor a gente, né? Não tomar todo esse tempo. Senador Cássio Cunha Lima, muito obrigada por segurar o rojão hoje, hein, senador? Deixa essas questões nos bastidores, depois a gente abafa o caso conta para todo mundo. Obrigada, senador. Bom, a gente vai fazer... Obrigada a todos.